Os milagres de Jesus, narrados nos Evangelhos do Novo Testamento, são pilares da tradição cristã, encantando e desafiando leitores há séculos. Mais do que demonstrações de poder sobrenatural, esses eventos, como transformar água em vinho, andar sobre as águas e ressuscitar mortos, carregam significados profundos sobre fé, compaixão, esperança e o reino de Deus. Eles não são apenas atos espetaculares, mas mensagens vivas que transformam perspectivas, convidando a reflexão sobre a relação entre o humano e o divino. Neste texto, exploramos os principais milagres de Jesus, seus contextos históricos e os ensinamentos espirituais que revelam, mostrando como continuam a inspirar e provocar questionamentos. No século I, a Palestina vivia sob o jugo romano, marcada por tensões sociais, pobreza e doenças. Nesse cenário, os milagres de Jesus eram sinais de autoridade divina, ecoando os feitos de profetas como Elias e Eliseu, que usavam milagres para confirmar a presença de Deus. Para os judeus, tais atos apontavam para o Messias esperado, mas Jesus subvertia essas expectativas. Seus milagres não eram apenas provas de poder, mas gestos de misericórdia que desafiavam normas religiosas e sociais, priorizando o amor e a inclusão. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João relatam cerca de 37 milagres, incluindo curas, exorcismos, controle da natureza e ressurreições, cada um com um propósito duplo: atender necessidades imediatas e revelar verdades espirituais. Um dos primeiros milagres, narrado em João 2:1-11, ocorreu nas bodas de Caná, onde Jesus transformou água em vinho. Durante uma festa de casamento na Galileia, a falta de vinho ameaçava envergonhar os anfitriões. Maria, mãe de Jesus, pediu sua ajuda. E embora ele hesitasse, dizendo que sua hora ainda não havia chegado, instruiu os servos a encherem 6 talhas de pedra com água. Milagrosamente, a água tornou-se vinho de qualidade excepcional, surpreendendo os convidados. Esse ato simboliza a abundância do reino de Deus, onde a escassez é substituída pela plenitude. O vinho, um símbolo judaico de alegria, representa a nova aliança trazida por Jesus, superando a rigidez da lei mosaica, simbolizada pelas talhas de purificação. Mais do que salvar uma festa, o milagre mostra a compaixão de Jesus pelas pequenas aflições humanas, sugerindo que o divino se importa com os detalhes da vida cotidiana. É um convite à fé, mostrando que até o ordinário pode ser transformado em extraordinário. Outro milagre marcante é a cura do cego de nascença, descrita em João 9:1-12. Em Jerusalém, Jesus encontrou um homem cego desde o nascimento, uma condição que, na época, era associada a pecado, seja do indivíduo ou de seus pais. Jesus rejeitou essa visão, declarando que a cegueira era uma oportunidade para manifestar a glória de Deus. Ele cuspiu no chão, fez lodo com a saliva, aplicou-o nos olhos do homem e o instruiu a lavar-se no tanque de Siloé. Após obedecer, o homem recuperou a visão. Esse milagre vai além da cura física. É uma metáfora para a iluminação espiritual. O cego, marginalizado pela sociedade, representa aqueles que, sem fé, vivem na escuridão espiritual. O ato de lavar-se em Siloé, cujo nome significa enviado, simboliza o batismo e a aceitação da mensagem de Jesus. A cura desafiou as autoridades religiosas, que questionaram a legitimidade do milagre. Mas o homem, com sua simplicidade, testemunhou a verdade. Esse evento sublinha a compaixão de Jesus pelos excluídos e sua capacidade de transformar vidas, oferecendo não apenas visão física, mas uma nova perspectiva de fé. O milagre de andar sobre as águas, narrado em Mateus 14:22-33, Marcos 6:45-52 e João 6:16-21, revela o domínio de Jesus sobre a natureza e sua relação com a fé dos discípulos. Após alimentar 5.000 pessoas, Jesus enviou os discípulos à frente, de barco, pelo mar da Galileia, enquanto orava sozinho. Durante a noite, uma tempestade assolou o barco, e os discípulos, aterrorizados, viram Jesus caminhando sobre as águas. Pedro, em um impulso de fé, pediu para ir até ele, mas começou a afundar ao duvidar. Jesus o segurou, dizendo:
Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse milagre simboliza o poder de Jesus sobre o caos, representado pelo mar, um símbolo bíblico de forças incontroláveis. Para os discípulos, era uma prova de sua divindade, mas também uma lição sobre confiança. Pedro, ao caminhar brevemente, representa o potencial da fé humana, mas sua dúvida reflete a fragilidade diante do medo. O milagre ensina que a fé, mesmo vacilante, pode ser sustentada pela presença divina, oferecendo esperança em meio às tempestades da vida. A ressurreição de Lázaro, em João 11:44, é um dos milagres mais dramáticos. Lázaro, amigo de Jesus, estava morto há 4 dias quando Jesus chegou a Betânia. Apesar da incredulidade de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, Jesus ordenou que a pedra do túmulo fosse removida e chamou: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, ainda envolto em faixas. Esse milagre é um prenúncio da própria ressurreição de Jesus e uma afirmação de sua autoridade sobre a morte. Simbolicamente, representa a vitória da vida sobre o desespero, mostrando que a fé em Jesus transcende até a maior das perdas. Para os presentes, foi um sinal claro do poder messiânico, mas também um convite à esperança, reforçando a promessa de vida eterna no reino de Deus. A compaixão de Jesus, que chorou com as irmãs, destaca sua humanidade, conectando-o às dores humanas. Os milagres de Jesus também tinham um impacto social. A cura da mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:25-34, desafiou tabus culturais. Considerada impura pela lei judaica, ela tocou a orla do manto de Jesus e foi curada. Jesus a chamou de filha, restaurando sua dignidade. Esse ato mostra sua missão de incluir os marginalizados, enfatizando que a fé transcende barreiras sociais. Da mesma forma, a alimentação dos 5.000, Mateus 14:13-21, demonstra a generosidade divina, transformando 5 pães e 2 peixes em alimento para uma multidão. Esse milagre não apenas saciou a fome física, mas simbolizou a abundância espiritual do reino de Deus, onde todos têm lugar à mesa. Os milagres de Jesus não eram apenas prodígios, eram sinais do reino de Deus, um reino de justiça, amor e restauração. Eles desafiavam as estruturas de poder, traziam esperança aos oprimidos e convidavam à fé. Historicamente, alguns questionam sua veracidade, sugerindo interpretações simbólicas ou exageros narrativos, mas para os cristãos, são testemunhos da divindade de Jesus e de sua missão transformadora. Mesmo em um mundo moderno, os milagres continuam a inspirar, lembrando que a fé pode mover montanhas, a compaixão pode curar feridas e a esperança pode vencer o impossível. Eles são, acima de tudo, um convite para enxergar o divino no cotidiano, transformando água em vinho, escuridão em luz e morte em vida.